Meu nome é Aline Sinésio, eu sou psicóloga aqui de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e vim hoje aqui trazer a minha história, a história de quanto a Rosane Santos e o Psiconegócios mudaram a minha vida. Eu conheci a Rosane Santos em 2018, eu já vinha de 2 anos de formação ali na minha faculdade na época, e eu encontrei ela a partir do momento que eu estava completamente desesperada. Era meu 2º ano de formada e o 2º ano consecutivo em que início do ano estava sendo desesperador, porque eu não estava conseguindo dar conta das minhas contas, eu estava vindo de cenários completamente desoladores dentro de uma profissão de psicologia. Eu trabalhava numa clínica em que eu recebia R$3 por sessão, que era uma clínica de convênio, um convênio para pessoas de baixa renda aqui da minha cidade, e eu não sabia precificar, eu não sabia como fazer para o meu consultório ser um consultório de sucesso. Eu estava desesperada, eu tinha crenças muito negativas sobre o dinheiro, sobre a minha profissão, várias coisas que me acompanhavam desde a época da faculdade. Eu acreditava que psicólogo ia levar muitos anos para se estabilizar, que a clínica não ia ser uma única forma de sustento e que não teria como viver da clínica e muito menos que eu teria como cobrar um valor justo pelo meu atendimento. Eu lembro de muitos professores falando que eu tinha que fazer o valor de acordo com o que cada paciente podia. E aí, aos poucos, eu já vinha de uma realidade em que eu já não tinha uma relação muito legal com o dinheiro. Eu vinha de uma realidade de baixa renda em que um serviço como a psicologia seria algo surreal, e eu achava, meu Deus, ninguém vai ter condição de pagar pelo meu serviço. E acabou que isso foi me alimentando muito tempo naquela clínica. Quando eu conheci a Rosane, eu já estava há 2 anos naquela realidade, recebendo R$3 por sessão, trabalhando, fazendo atendimento só nessa clínica, fazendo cerca de 45 atendimentos semana, fora meu consultório, que eu atendia algumas pessoas social e convênio também. E aí, em 2018, eu vi ela lá fazendo a divulgação de uma das primeiras turmas de mentoria dela e resolvi me inscrever. Só que aí, quando eu me inscrevi, eu vi que aquilo estava completamente fora da minha realidade. E aí ela até me ligou na época, querendo saber, conhecer um pouquinho mais da minha história. Eu trouxe para ela o cenário que eu estava vivendo, e a partir daquela conversa já foi o início da minha virada de chave. A minha chave começou a virar. Na semana seguinte, eu pedi para sair da clínica, resolvi arriscar no meu consultório, mas mesmo assim ainda era muito complicado. Em início de 2019, novamente veio o desespero, algumas desistências, alguns problemas, e aí eu vi ali a oportunidade do VDC, acompanhei a primeira turma, segunda turma, fiz aquele workshop. Eu falei, na terceira, eu estava num período mais complicado, eu falei, puxa, é muito dinheiro para eu investir. Quer dizer, é muito dinheiro, eu considerava como um gasto, eu vou gastar dinheiro, não sei se eu vou ter o retorno. Só que aí eu lembrei de todos os relatos da mentoria, eu lembrei do pessoal, eu vi o relato ali do pessoal das primeiras turmas do VDC, alguns resultados, eu falei, vou arriscar. Peguei meu cartão, parcelei na quantidade de vezes que deu e fui. E logo no primeiro módulo é aquele tapa sem mão. Gente, o que eu estava fazendo da minha vida? O que eu estava fazendo da minha carreira? Deu tudo baixinho naquela roda ali do psicólogo do sucesso. Tava tudo errado. Minha entrega estava errada. Eu tive que revisar até minha abordagem teórica. Eu tinha feito várias escolhas ao longo da minha vida por conveniência. E aí eu vi, gente, eu preciso mudar isso. Eu precisei me especializar a partir daquele momento, e paguei minha especialização graças ao VDC. Mas porque até as escolhas da forma como atender meus pacientes estavam completamente fora do que eu via como profissão. Eu não estava me encontrando dentro da psicologia mais, tanto que eu quase desisti algumas vezes. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a aplicar tudo na prática. Eu fiz as pesquisas ali com o pessoal das minhas redes sociais, fiz pesquisa de campo, busquei saber, e eu infelizmente vi que a realidade de preço aqui na minha região, na minha cidade, que é uma cidade assim média de 300 mil habitantes, muitos psicólogos cobrando bem abaixo da tabela do CRP. E eu fui aumentando aos poucos meu valor. No dia da inscrição do VDC, eu acho que era abril de 2019, eu tinha 29 pacientes e recebia R$1.920 por mês. E não dava para viver muito bem disso. Aos poucos eu fui saindo de alguns convênios, eu fui reduzir meus horários em relação ao convênio, fui aumentando o meu valor, eu fui trazendo mais conteúdos ali nas minhas redes sociais, fui construindo minha autoridade, não sendo reconhecida como a psicóloga que fazia precinho, mas sim pela Aline, pela capacidade que eu tinha ali nos meus atendimentos.
Comecei a ser reconhecida como referência para colegas meus da minha pós-graduação, para professores. Eu fui indicada para participar de alguns projetos novos ali dentro da faculdade que eu cursei. A partir daquilo me trouxe palestra, eu participei de uma entrevista num programa de TV. E aí veio a pandemia em 2020, foi outro tapa. Aqueles convênios que eu ainda mantinha no meu consultório como em algum momento eu vou precisar, se eu precisar, eu ainda tenho essa renda aqui. Nenhum deles continuou na pandemia. Eu fiquei com 10 pacientes que ainda me pagavam um valor social e falei, meu Deus, como é que vai ser daí agora? Quase fechei meu consultório, quase desisti tudo, mas aí eu revisitei o VDC e botei tudo na prática. No dia 15 de junho, quando começou a abrir minha cidade, vieram pacientes me procurando. Hoje em dia eu tenho novamente 29 pacientes, mas recebendo quase 6 mil reais por mês. Mais pacientes pagando o valor justo pelo meu trabalho. Estou no período ainda de transição, mas hoje eu posso dizer, graças a Rosane Santos, ao VDC, ao Psiconegócios, que eu vivo da psicologia.